Epístola do apóstolo João, capítulo de número 5, vamos estar fechando. Aleluia. A partir do verso 1, amém, irmãos? Acharam? Diz assim o Santo Livro: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que deu o seu Filho, que de seu Filho testificou. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. E quem em Deus não crer, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho. O testemunho que Deus de seu Filho deu. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tens a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém, amado? Tenha bondade em nome de Jesus. Amados irmãos, vou pedir a máxima colaboração de vocês, que eu estou no meio do processo de uma crise de amidalite, então minha garganta ela está em frangalhos. Então eu vou precisar o máximo do auxílio de vocês, da colaboração de vocês para comigo. Pois bem, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele está refutando uma heresia que permeava na igreja do primeiro século, que era o chamado
gnosticismo, que pregava, que ensinava, que era uma junção da filosofia grega junto com o judaísmo, que pregava que se Jesus Cristo de fato fosse Deus, ele não poderia ser, porque, segundo a filosofia grega, a matéria é má. Então, para ele ser Deus, ele não deveria ser carne. E João, ele vem refutando que esse Deus, ele se encarnou, o verbo se fez carne, para refutar essa heresia que permeava e estava causando a confusão, conflito teológico e mental na igreja cristã. Outra heresia, outro ensino falso que permeava a igreja do primeiro século era que Cristo só se tornou Cristo de fato a partir do seu batismo, e no ápice da cruz o Cristo deixou, e ali ficou só a pessoa de Jesus. Então essa heresia permeava. Então João, ele vem refutando esse ensino, quebrando essas cadeias de heresia que confundia a igreja de Deus. Por isso que ele começa o seu argumento dizendo que Jesus é o Cristo de Deus, Aleluia. o ungido de Deus, o Messias de Deus, o enviado de Deus, o próprio Deus, amado. O próprio Deus. Versículo 1, parte A. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de quem? De Deus. De Deus. Então, olha o desenrolar do entendimento de João. Ele está falando, olha, todo aquele que crer que Jesus, este, que todos diziam, um carpinteiro, filho de Maria, José, não são esses teus irmãos, não são esses tuas irmãs, estão em nosso meio? De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanto conhecimento? Este Jesus que vocês estão vendo e viram, este que viveu de maneira irrepreensível, este Jesus, ele é o Cristo de Deus. Aleluia. É ele. Lembra de João Batista, quando ele ficou preso, ele pediu a algum de seus discípulos, vai lá, João Batista, o que veio para preparar o caminho do Senhor. Ele falou, vai lá e pergunta se é ele o Cristo ou devemos de esperar por outro. Aí Jesus falou, diga para ele que os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Aleluia. Ou seja, eu sou Cristo, João. Glória a Deus. Você não deve esperar por outro. A promessa chegou. Aleluia. Aonde Elias foi arrebatado na beira do rio Jordão, eu já vou me empolgando, eu não aguento. Aonde Elias foi arrebatado no rio Jordão, e o profeta Eliseu, seu pupilo, seu discípulo, fora lá e recebeu a capa, oh glória, o ministério profético de Elias, e Elias falou, se você me ver ser arrebatado, se você de fato ver o céu se abrir, e as carruagens celestiais virem, você de fato receberá o dom divino de Deus. A Bíblia diz que o céu se abre, amado. Isso é a palavra de Deus. Isso é tremendo, eu creio, amado. O céu se abre, carros e cavalos e cavaleiros vem um redemoinho e arrebata o profeta Elias. Tira o profeta Elias com força dessa terra. Por quê? Porque ele creu, amado. Ele creu na promessa divina. Há uma forma de cântico do profeta Isaías, se não me engano, Isaías 64, que ele diz, ó se fendesses o céu e descesses aqui, ó se fendesses o céu e descesses aqui. O que Isaías estava falando? Ele estava clamando, chamando a presença do Messias. Ele está falando, eu anseio em ver o Messias,
Eu anseio em ver o ungido. Eu anseio em ver o cumprimento profético em que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e porá o nome dele de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ó, se fendesse o céu agora e descesses aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele queria ver essa profecia acontecer. João, sabendo desses relatos que Elias fora arrebatado, e esse clamor permeava pelos profetas, que o Cristo viria ali no Rio Jordão, e Deus manifestaria a sua glória, revelando quem era o seu ungido. João vai para onde? Lá para o Rio Jordão, batizar, pregar o arrependimento de pecado. E a Bíblia diz que vinham ter com eles as regiões circunvizinhas todos, e João pregava o batismo de arrependimento. Quando ele vê Jesus, o Espírito Santo revela, irmão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. O que acontece? O céu se abre. O clamor de Isaías se cumpre. Ó, se fendesse o céu e descesses aqui. Oh, glória, aleluia. Ali se revelou o Cristo de Deus diante de todos, amados. Então, João ele está falando: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, é gerado pela palavra de Deus, tem revelação do Espírito de Deus. E quem não crê é mentiroso. Quem não crê já é condenado. 1 de João 2,22 diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o mentiroso, esse mesmo nega o Pai e o Filho. Então, quem de fato é Jesus para nós, igreja? Quem é de fato Jesus para nós? Um construtor? Um taumaturgo? Um imperador de milagres, prodígio, maravilha? Um curandeiro? Um revelador? Porque até os demônios sabiam que Jesus era o Cristo. E os religiosos ignoraram a pessoa de Cristo. Se não vejamos, se você for rápido de endereço, Lucas capítulo 4. Foi até parte do nosso devocional aí, do grupo, amém? Então Jesus ele está numa sinagoga, Lucas capítulo 4. E ele dá uma oportunidade dele discursar sobre as Escrituras. E a Bíblia diz que ele abre no livro do profeta Isaías. Ele pega o cânon e desenrola o pergaminho e cai no livro do profeta Isaías. O versículo 21 diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta Escritura, e os vossos ouvidos, e todos em vossos ouvidos, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E também muitos demônios clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Então os demônios revelando: ele é o Cristo. E os que estavam na igreja, a sinagoga, falando: não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Aí os demônios não aguentavam com a presença de Jesus, porque, amado, onde a presença de Jesus está, demônio não suporta. Glória a Deus. E os demônios se revelavam, se removiam, se manifestavam, e ali começavam a falar, clamando, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus o repreendia para que eles calassem a boca, porque o cumprimento profético ainda não tinha acontecido. O quê? A sua morte e ressurreição. Então Jesus repreendia os demônios. Mas note, eles tinham Moisés, eles tinham a Torá, eles tinham os profetas, eles tinham os atos proféticos, os acontecimentos que já tinham ratificado que a palavra de Deus era a verdade. Agora a questão é que a gente quer um Deus moldado à nossa vontade. Por
Por isso que eles não reconheciam Jesus. Esse daí, esse carpinteiro aí, esse construtor, esse homem de gentil aspecto, repugnante, feio, horroroso. Não, esse daí não é o meu rei. Como é que pode ser um homem pobre? Parece mais um mendigo. Esse não é o meu rei. Esse não é o meu Senhor. Aí os demônios olhavam. Não. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tu quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus para a igreja brasileira? Quem é Jesus para nós? Porque Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos. Jesus perguntou. Alguém abra para mim, por gentileza, Mateus 16, 13. Mateus 16, 13 até o 16. Quem achou brada? Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Olha Jesus. Jesus chegando às partes, ele interrogou os discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Certamente Pedrão: mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros até Jeremias. Porque tu choras, tu olhou para Jerusalém, tu choraste, tu olhaste Lázaro morto, tu choraste. Jeremias era assim. Mas uns dizem que tu é semelhante a João Batista, que vem pregando sobre o arrependimento. Um também fala que tu és semelhante a Elias, tu realiza prodígios, milagres, maravilhas. Tudo bem, eles me confundem, mas vocês, para vocês, quem eu sou? Quem que eu sou? Eu sou só alguém que alimenta vocês? Eu sou só alguém que trata das emoções de vocês? Eu sou só alguém que curo as feridas de vocês? Quem que eu sou? Quem que eu sou? Aí o Espírito Santo dá uma revelação a Pedro. Versículo 17. Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro foi revelado pelo Espírito. Pedro não olhou Jesus e viu um carpinteiro. Pedro não olhou para Jesus e viu alguém comum. Pedro olhou para Jesus e falou: não, ele não é um taumaturgo, ele não é um curandeiro, ele não é um profeta, ele não é Elias, Jeremias, ele não é nem João Batista, ele é muito maior do que todos, ele excede todos eles, ele excede Moisés, ele excede anjos, ele excede arcanjo, ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ele é o Cristo. Glória a Deus. O Cristo. Aleluia. O Cristo. Aleluia. Cristo. Aí Jesus olha aquilo dali, a revelação do Espírito, e ele fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, foi o Espírito Santo, Pedro, que te deu esse entendimento, porque é Ele que convence, é Ele que aponta para mim, é Ele que me anuncia, é Ele que me revela, é Ele que me expõe, é Ele que me manifesta, é o meu Pai, é o meu Espírito, Pedro. Não foi a tua carne, não foi o teu entendimento, não foram teus diplomas, não, foi meu Pai, foi meu Espírito que te revelou. Glória a Deus. Há alguém que diz que o Espírito Santo é o ministério do holofote, que o Espírito Santo não aponta a glória para ele, ele aponta a glória para o Filho. O Espírito Santo vem para apontar Jesus, revelar Cristo, mostrar Cristo, amado.
Louvado é o teu nome, Senhor. E as pessoas hoje, né, se escandalizam de Jesus. Confundem Jesus. Não tem Jesus como Deus. Para os muçulmanos, mais um profeta. Para os espíritas, um espírito evoluído, um mestre. Para os católicos, mais uma ponte, mas pede a mãe que o pai, que o filho atende. Não. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e vida eterna. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. O povo de Israel se escandalizou de Cristo. Se escandalizou do mestre. Olha só, Mateus 13, 54. Em diante. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, e de sorte que se maravilhavam, e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele, não é dele, é nele. É na pessoa dele, é no caráter dele, é na personalidade dele. Era inacreditável assimilar o que emanava dos lábios de Jesus com a persona de Jesus. Eles amaram mais a Herodes discursando do que o discurso de Cristo. Vocês lembram disso? Quando Herodes deu o discurso, isso não é voz de homem, é voz de quem? De Deus. Fala, meu amado amigo. Mas hoje acontece isso, né, pastor? Por exemplo, uma pessoa está pregando a verdade ali, aí olha para a pessoa e diz: aí não é o Ricardo. Bora lá. Entendeu? Não dá ouvido, é uma cegueira espiritual, né? Ela não dá ouvido porque você não está falando. Não dá ouvido à mensagem. Olha o mensageiro e fala: como é que pode sair isso da boca dele? Não é esse que outrora estava no Bagdá? Não era esse outrora que estava na Jovem Flamengo, trocando os socos no Maracanã? Não era esse que estava nos pagodes aí? Ele pregando o evangelho? Não é possível. Mas aí o senhor chama de quê? De uma cegueira espiritual? Cegueira espiritual. Porque não aceita a mensagem. Porque olha o mensageiro e quer confrontar a mensagem. O importante não é o mensageiro, é a mensagem. O importante não é o profeta, é a profecia. Está entendendo? Então, isso acontece até os dias de hoje, que eles não reconhecem a Jesus como Cristo, o enviado de Deus, e esperam até hoje pelo Messias. E virá para eles. Porque ele veio para os seus, mas os seus não rejeitaram, não é esse. Eu quero dar visão, o guerreirão, que destrói reinos, arranca a cabeça de gigante. Eu quero esse. Esse é meu rei. E olha o céu, que não vê com os olhos físicos, mas enxerga com os olhos da fé. Quem está vendo aí? É Jesus de Nazaré. Aquele moquifozinho, essa lagoazinha aí. Nazaré. Nazaré, é um lugarzinho repugnante. É ele que está vendo aí? É ele? Aí a palavra que sai da boca do ceguinho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que ele está falando: tu não és simplesmente um morador de Nazaré, tu és rei dos reis e senhor dos senhores, tu pode me dar vista. Aleluia. Oh, glória. Eles não te enxergam, mas eu te vejo. Eles não te compreendem, mas eu te compreendo. Eles não têm a revelação que o Senhor é Cristo, mas eu tenho. Eles não entendem que o Senhor é Deus, mas eu vejo que tu é Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Tu glória. é Deus. Aleluia, Jesus. E só Deus pode ter misericórdia de mim. Eu me escandalizo do Senhor. Tu pode vir montado no jumentinho, tu és o meu Deus. Oh, glória. Aleluia. Tu não precisas de um cavalo branco. Pode vir montado no jumentinho, tu és o meu Deus. Aleluia, Senhor. Tu és o meu Senhor. Eu creio, Senhor. Então, amado,
generaliza de Jesus trafega em veredas perigosas. Trafega em veredas perigosas. Porque Jesus diz em Mateus 10, 32 e 33, que aquele que confessar diante dos homens, ele vai confessar diante de quem? E quem negar, ele vai negar diante do Pai. Então João está falando, amados, eu reclinei sobre os ombros do meu mestre, eu vi ele andar sobre as águas, eu vi ele ressurreto, eu vi ele sendo assunto aos céus, e ele não é esse carpinteiro que diziam, ele venceu a morte não pôde contê-lo, a morte não pôde prendê-lo nas catacumbas, a sepultura nova de José de Arimateia, ele rompeu aquela rocha, ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. É nascido de Deus. E o texto continua. E todo aquele que ama ao que Deus gerou, ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então ele está falando aqui de uma correlação de quem crer que Jesus é o Cristo. Ele diz, quem crê, nasce de Deus, nasce da água e do Espírito, tem um encontro com a natureza divina. Ele diz, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que é nascido de Deus. Quem que é nascido de Deus? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Então, se eu amo a Deus, também amo aquele que é nascido de Deus, que é o meu irmão. Ele diz, e nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então aqui mostra a prova do amor de Deus para conosco, e nós devemos manifestar a nossa prova de amor para com Deus. Como? Amando aqueles que foram nascidos de Deus, guardando, obedecendo os seus mandamentos. Por quê, amados? João quer ratificar isso. Porque o amor de Deus, amado, não foi só verbalizado, não foi só discurso, foi um amor provado. Um texto que eu nunca mais vou esquecer, porque é o Espírito que faz lembrar, não é pela minha memória, mas é o Espírito que faz lembrar, e é um texto que está marcado na minha mente, no meu espírito. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu tive essa revelação desse texto, mas eu me debulhei em lágrimas, eu me debulhei em constrangimento, eu me debulhei em agradecimento, como foi aberto o culto aqui, que o Espírito me levou nos guetos e falado, nas lamas e orgias que eu vivi e pratiquei, e o Espírito falando, meu filho, foi assim que eu te amei na sujeira, eu te amei na lama, eu te amei no pecado, eu te amei na sarjeta, eu te amei você assim, bebendo iniquidade como se fosse água, eu te tirei de lá, eu manifestei a minha graça, o meu amor a ti, não foi você, foi eu, meu filho. Aleluia. Glória. Não foi nada que você fez a mim, mas foi o que eu fiz por você. Meu Deus. Aleluia. E eu provei isso para ti. Por isso que o amor de Cristo constrange. Constrange. Porque não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Ele fez. E quando eu entendo que aquilo que Ele fez é impagável, Fábio, como você falou, é impagável, o que eu vou fazer? Vou me doar.
Vou amar o Senhor. Ah, mas só ama a Deus? Não. Eu amo aquele que é nascido de Deus. Os seus filhos, a sua família. Então eu sirvo ao Senhor servindo aos irmãos. A forma de servir a Deus hoje é servindo aqueles pelo cujo qual Jesus morreu e ressuscitou. É servindo a família de Deus. Essa é a maneira de servir o Senhor. Por isso que não existe igreja sozinho. Por isso que não existe Cristo em casa. É entranhas de misericórdia. Culto. Relação. Entranha, Henrique. Relacionamento. Entendendo que o Cristo morreu por nós. E João fala, se Ele deu a vida por nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amá-los. Servi-los. Se Ele lavou os nossos pés, nós devemos lavar os pés de nossos irmãos. Pastor não é maior do que ninguém. Pastor é melhor do que todos. Pastor é o serviçal de todos. É servir. É se entregar. É se doar. De maneira total. Absoluta. Sincera. Pastor, Diga-me. a crucificação de Cristo me veio à memória, e é citado também na palavra, fazer o bem sem esperar nada em troca. Fazer o bem sem esperar retribuição. É servir por graça. Porque, por exemplo, logicamente o profeta Isaías diz que ele via o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Mas ele não esperava isso. Tanto que quando eles ficam gritando, querendo Barrabás, o Senhor ora por ele e fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, Senhor. Senhor, então convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É essa a ordem: pecado, justiça e juízo. Porque a primeira convicção, Almir, que o homem tem que ter é a convicção de pecado, amado. Quando Pedro, em Lucas capítulo 5, ele realiza a pesca milagrosa, eu botei isso no meu status, fazendo devocional. Quando ele tem essa revelação, olha a outra revelação de Pedro, ele fala, Senhor, afasta-te de mim, porque eu chego e me arrepio, amado. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Meu Deus! Eu sou um homem pecador. Como Pedro falou, Deus, eu não quero morrer diante de ti. Eu sou repugnante, eu sou vil. Meus olhos tímidos contemplaram. É Isaías capítulo 6. Ai de mim, Senhor, porque estou perecendo, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios. Olha ele querendo servir. E os meus olhos te viram, meus olhos te contemplaram. Eu não enxergo só um homem de dores experimentado nos trabalhos. Agora eu estou vendo o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba das suas vestes, oh glória, enche o templo. Aleluia! E os umbrais da porta não aguenta e começa a se movimentar e se mover, porque diante de ti não tem como ficar parado, todos têm que se mover, porque as escrituras dizem, tudo quanto tem fôlego, vida, louve ao Senhor. E até os objetos inanimados têm que te louvar, te engrandecer, até as rochas têm que se movimentar diante de ti, Senhor. Aleluia! Até a rocha. Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Meu Deus do Meu céu. Deus, Jesus! Por isso que João cai como morto, pastor. Ele é Apocalipse. Meu Deus! Jesus! Porque ele vê essa glória. Oh, meu Deus! E ele cai como morto, arrebatado em espírito. Senão ele era morto.
Pedro, quando ele vê Jesus, ele falou: isso não é uma pesca comum. Esse homem que está aqui no nosso barco, ele é Deus. Senhor, afasta-te de mim. Oh, glória, aleluia. Pedro, então tu me amas? A gente falou sobre isso aqui. Eu gosto do Senhor. Você me ama? Eu gosto do Senhor. Você me amas? Aí Jesus falando: tu gosta de mim? Não, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aleluia. Ah, tu me ama? Então faz o que com seu amor? Apacenta meus cordeirinhos. Quem crê em mim, Pedro, tem que servir as minhas ovelhas, tem que amar as minhas ovelhas, tem que se doar pelas minhas ovelhas, porque eu dei a minha vida por elas, e quem me ama, da mesma maneira, tem que se doar por elas. Aleluia, Senhor. Meu Deus. Por isso que ser igreja não é só discurso, é doação, amado. É entrega, é partida. Romanos 12, 9 diz assim, aleluia: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que é isso aqui? Amor praticado, amor caridoso, vivido, que se doa, que tira do corpo. Que quando João está pregando, os soldados falam o quê? João, o que faremos? Aí João fala: se contenta com o teu soldo. Se pedirem a túnica, dá também a capa. Se alguém tiver fome, dá também de comer. E os religiosos: você não tira além daquilo que você merece. Então ele está falando: olha só, seja justo, seja honesto para com a sociedade. Ele diz: preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito seu, no seu espírito, na sua natureza, seja fervoroso. O que é isso, mano? É não ser indiferente à realidade social da igreja, é não ser indiferente com as situações dos irmãos. Então ele falou: seja fervoroso nisso, seja fervoroso no seu relacionamento. Como? Servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Noutra versão diz assim o versículo 13, que a gente tem uma compreensão errada desse versículo 13 aqui. Talvez a maioria. Por exemplo, aqui o versículo 13: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Alguém me dá uma interpretação desse texto aqui? Vai, alguém fala. Versículo 13 de Romanos. Se não está aberto aí, abre e alguém me fala aí. Pode falar, mano, sem medo de errar, que é para a gente aprender. Eu acho que quando algum irmão está precisando de algo, seja o que for, material ou algum problema mesmo que ele possa estar, ele comunique ao seu irmão aquilo que ele está necessitando. E seja hospitaleiro, que abra suas portas para ele: deixa eu te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te ajudar. Como o senhor está falando aí no início, a gente tem que amar o nosso irmão como Cristo assim nos amou. Então eu não posso colocar, exemplo, barreiras, empecilhos para que eu possa ajudar o meu irmão. Como diz aqui no início, ser fervoroso nisso, sentir a necessidade do irmão assim como eu estivesse passando pelo mesmo. Mas eu não posso ter vergonha, né? Eu vejo assim, que eu não posso ter vergonha de chegar, exemplo, ao senhor: pastor, eu quero conversar com o senhor, eu estou passando por isso. Então, que o Senhor seja hospitaleiro em me receber. Sim. E me ouvir, é o que eu entendo. Alguém interpreta? Da mesma maneira ou de maneira diferente? Alguém mais? Você, Guilherme, fala. Está me olhando aí? O que você interpreta desse texto? Nada não?
Alguém mais? Compartilha aí, gente. Quero ouvir. Fala aí, galera. Só a Liz está falando. Isso é pentecostal. Eu acredito também que seja dessa mesma forma também. Sim. Não tem outra interpretação. Tem. A sua segunda parte está mais exata. A primeira, não muito. Sabe o que o original quer dizer? Não é que o irmão vai comunicar a mim as suas necessidades e eu vou ajudar. Vou ajudar sim. Vou ser hospitaleiro, vou receber. Mas não é eu que vou escutá-lo. Eu vou discernir e voluntariamente irei fazer. É isso que o texto quer dizer. Porque a gente fica esperando, irmão, tem esse fundamento. Vim comunicar. Estou nessa debilidade, estou nessa necessidade. Aí sim eu pratico isso. Não é comunicar algo. Oi? Porque É compartilhar. não é compartilhar, no caso não é comunicar com os santos as suas. É comunicar com os santos nas suas. Nas suas. Compartilhar, ajudar nas suas necessidades. E com isso, abrigá-los nessas demandas. E com isso, chore ou sorria com ele. Entendeu, irmão? Por exemplo, aqui. Deixa eu pegar uma outra versão aqui na minha Bíblia aqui. Aqui, a NVI, ó. Romanos 12, 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas, tá vendo aí? Em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Então compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Porque quando a gente lê isso aqui dessa maneira aqui, ó, comunicar com os santos nas suas necessidades, então é assim, irmão, se tu estiver passando necessidade, pode falar, a gente está aqui para ajudar. Só trocar o nas por as. Nas plurais. Comunicar as suas e comunicar nas suas. E aí, quando você tem esse discernimento, aí você serve. Entendeu, amados? Então, o amor a Deus é o amor aos irmãos. É servir aos irmãos. Começa pela comunidade dos santos e abrange para fora. Por exemplo, Edgar, leia para mim aí, você também que é bom, né? Leia para mim, por gentileza, 1 João 3, do 11 em diante. Vai ser mais preciso até o 18. Sua versão é qual? Almeida? Tem alguém com a King James? Essa tradução fica um pouco mais clara. Eu tenho aqui. Tem? João, 1 João 3, 11 até o 18. porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis. Ai, meu Deus, misericórdia. Jesus amado. Dá um bloco aí. Um bloco nele. Minha mão. Ai, Jesus. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não pertence em nenhum homicida. Nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Porém, quem tiver os bens do mundo e ao ver o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém, irmão? Deu para entender? Não faz o eco lá do Romanos? Amém. Faz o eco. Então, é desta maneira que nós vamos vencer o sistema mundano. Porque o sistema mundano, que é imperado por Satanás, que ele disse lá no final, que o mundo jaz no maligno, e ele fez isso com Cristo. Levou Cristo ao pináculo e falou: todos esses reinos te dou, se prostrado tu me adorares. E isso faço porque fora me dado, fora me entregue.
Então tenho o poder a dar a quem eu quiser. É só tu me adorar. Aí Jesus negou a oferta do diabo. Sai, Satanás, porque só o Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a Ele prestarás culto. Aleluia, Senhor. Então, como que a gente vence esse sistema mundano? Repudiando esse materialismo, amado. Esse consumismo desenfreado que opera. Versículo 3 de 1 João, capítulo 5. Olha o que João está ensinando. Porque este é o amor de Deus. 2 pontos. Que guardemos seus mandamentos. Aqui. Que obedecemos seus mandamentos. É isso que ele quer dizer. Que pratiquemos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. É esta vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, a ferramenta de vencer o mundo é a fé. Mas não é a fé abstrata. É uma fé praticada. Porque fé abstrata, o espírita tem, o católico tem, o islâmico tem, todo mundo tem, amado. Todo mundo tem. Mas a fé que vence o mundo é a fé da obediência dos mandamentos de Deus. E isso faz com que o mundo odeie a gente. Odeie o povo de Deus. Por que mataram Jesus? Porque Cristo guardava os mandamentos do Pai. Então vamos matar. Aí ele fala, mas desse jeito que a gente vence o mundo. Diga-me. Lá em Angra, quando eu trabalhava lá, aí tinha eu e mais um irmão que a gente ficava até mais tarde, porque a gente alugou uma casinha lá, e ele tinha a casa dele e eu tinha a minha. E ele tinha um frigobarzinho dentro da casa dele, um fogão, algumas coisinhas, e quando chegava no final de semana ele ia embora para Volta Redonda, ele ia de Volta Redonda para Angra, e eu de Magé para Angra. Aí, na sexta-feira, a gente está indo embora, vem um cara, falou assim, você tem R$5 aí para ir embora para o Rio? Aí eu falei assim, eu tenho aqui, aí ele deu mais 5, aí a gente começou a caminhar, aí ele falou assim, irmão, vou fazer melhor. Aí voltou, chamou o cara para ir, para ficar na casa dele, porque o cara estava procurando emprego, para na segunda o cara procurar, continuar lá em Angra, procurar emprego. Pastor, quando ele voltou de Volta Redonda para Angra, o cara tinha levado tudo dele. Da casa dele? Da casa dele, alugado lá em Angra. Aí o pessoal começou a criticar ele. Ele falou assim, eu fiz a minha parte. Mas é por isso que hoje em dia o amor está se esfriando, né? Porque o pessoal, assim, eu não vou fazer isso, vou deixar um cara dentro da minha casa e vou para tal lugar. Sim, sim. Mas ele falou a verdade, eu fiz a minha parte. Ele fez a parte dele. Ele fez por amor. Devemos ter prudência? Sim. Logicamente que sim. Mas ele, por exemplo, ele não deixou esse cara com a família dele lá. Não. Então, assim, bem materiais ele tipo ignorou. Ele quis servir aquele homem. Agora, esse homem, amado, ele vai ter que dar contas a Deus desse dano que ele fez. Mas hoje em dia as pessoas não fazem mais por causa desse medo. Por causa desse medo. Mas há quem faça, ainda há quem viva assim. Entendeu, amado? Então a gente deve, de fato, manifestar esse amor a Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, que não são pesados. Fala. Tem um filme que é inspirado num livro. Você já teve visto o filme ou lido o livro? Os Miseráveis. Sim. Tem uma cena no filme, o caso ali é relatando como se fosse um bispo de uma igreja, no qual ele acolhe esse rapaz que não estava em estado de miserabilidade, estava vivendo um pouco pobre. Só que aconteceu a mesma coisa, ele acolheu, só que ele estava, tipo assim, o rapaz estava sendo acolhido, estava se sentindo muito estranho, porque ninguém fazia aquilo. E quando fizeram aquilo com ele, tudo bem. Só que no meio da noite, ele assustado, assim, precisando também das coisas, viu que ele tinha umas coisas de importância, de valor. Ele pegou, botou aquilo dentro da blusa dele e levou e saiu correndo, foi embora. Ele estava sendo procurado pela polícia e tal, mas ele foi embora.
Aí lá na frente a polícia conseguiu pegar ele. Aí pegou ele e levou, já sabia que o objeto que ele tinha pegado era da igreja e tal. Aí levou ele até a igreja, na casa do bispo, aí chegou lá. Aí chegou os policiais junto com ele e falaram assim: aqui, trouxemos o homem que roubou, que furtou o senhor. Ele, ainda bem que vocês encontraram ele. Aí ele vai, por que você vai ainda bem? Porque eu esqueci de falar para ele levar mais coisa. Oh. Ele não furtou nada, eu dei para ele. E aquilo ali quebrou no coração dele Constrangeu. uma misericórdia tão grande que depois que ele ficou ali dentro, ele não quis levar nada, simplesmente ele se converteu. Amém. Olha aí. A misericórdia foi usada. A misericórdia. Quer ver um exemplo? Uma passagem bíblica? A passagem do bom samaritano. Jesus falou: ajuda o teu próximo. Mas mestre, quem é meu próximo? Aí Jesus começa a contar a parábola. Aí quem que estavam os elementos da parábola? O levita, o sacerdote e depois o híbrido, o misto, aquele que é repugnante. O sacerdote olha a necessidade do próximo, do irmão. Estou prestando para o culto, eu tenho que pregar. Calma aí, eu tenho que ensinar. Você espera aí, eu tenho que cuidar de você. Passa o levita. Não, mas eu tenho que sacrificar, eu tenho que matar o cordeiro. Espera, eu vou matar o cordeiro e volto, hein? E ó, mas o bom samaritano, ele olha o próximo, ele vê a necessidade do próximo, ele comunica, compartilha, hospeda o próximo, pratica a hospitalidade com o próximo e fala: se passar da conta, eu volto de pago. Aí Jesus fala: qual desses que de fato amou o bom samaritano? Vão e faça a mesma coisa. Mas só que hoje, Almir, a religiosidade freia por causa da desconfiança do outro. Mas não é o outro, a questão é Deus. É o nosso relacionamento com Deus. Ele vai dar conta com Deus. Romanos 14, 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós devemos fazer o quê? João 14, 15 e 21 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. 1 João 2, 4 diz: aquele que diz eu conheço e guardo os seus mandamentos é mentiroso. E não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. E aquele que diz que está nele deve fazer o quê? Deve andar como ele andou. Então ele está falando: aquele que diz que está nele e diz, fala assim, eu conheço, mas não guarda. O sacerdote foi para o culto, pregou. O levita sacrificou. Mas quem que de fato viveu aquilo que sabe? O bom samaritano. Então Jesus está falando: só tem como vencer esse sistema mundano através da fé praticada. 1 João 2, 15 a 17 diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Ou seja, quem ama o mundo anda em litígio com Deus, em desacordo com Deus, em guerra com Deus. Tiago 4,4 chega ao ponto de dizer: adúlteros ou infiéis, outra tradução vai falar, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como que eu me torno amigo do mundo? Amando tudo que o mundo oferece, amando as coisas e usando as pessoas. Amamos pessoas e usamos as coisas. Ele amou esse andarilho e usou as coisas. Ele levou, amém, que seja abençoado.
Ele amou aquele homem que chegou e levou e falou: rapaz, vai te dar tudo, cara. Foi bom que você voltou, leva isso aqui, leva isso aqui, leva isso aqui. Ele amou. Ele amou a pessoa, as coisas. Entendeu, mano? Então, João está nos ensinando isso. Eu deixo correr um pouquinho por causa da hora. Vamos fechar essa epístola hoje, permitindo o Senhor. 1 João 5, 6 em diante, até o 9. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E estes 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam no. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este: que deu o seu Filho, que de seu Filho testificou. Aqui para mim é um dos textos mais claros em relação à Trindade. Mais objetivo, mais claro. Mas aqui em suma, o que João quer dizer? Primeiro, refutar essa heresia que circulava, que o Cristo só se manifestou no batismo até a cruz, mas que de fato Cristo é até difícil falar isso, né? Oi? É até difícil. Ele é eterno, amado. Está entendendo? Ele é eterno, gente. É difícil entender a eternidade. Como é que a gente vai trafegar nesse negócio, gente? Mas o que João quer dizer, na verdade, é falar assim: quando o céu se abriu e Deus testificou, Deus o Pai, o Logos, ele ali estava revelando que Jesus era a sua manifestação. Porque João fala: Deus o Pai ninguém viu, mas o Filho, João, Evangelho de João 1, se não me engano, versículo 19, mas Deus, o Filho, ele fez se manifestar. Então, quando o testemunho de Deus, igreja, imagina esse negócio, gente. A gente está no batismo. A gente já teve experiências aí. Presença de Deus diferente, aquela coisa toda, perfumes, enfim, revelações. Mas imagina a gente estar no batismo, num céu, num dia brilhante, como estava o último batismo, um dia de sol bonito, céu azul, meu diabo? E o céu se rasga, se enrola como um pergaminho, e uma voz do céu. Eu queria saber o timbre, o decibéis dessa voz. E uma voz do céu diz assim, ó: meu Deus do céu, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Imagina o assombro, o céu. Aí o Espírito Santo vem em forma de pomba e se manifesta a ele. Então ele está falando: se os homens testificam, o testemunho de Deus é maior. Este é o que veio, ele disse lá, ó, este é o que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. Mas ele não é só carne e sangue. Ele é a própria palavra, ele é o próprio Logos, ele é o próprio Deus. Deus testemunhou dele. Deus testemunhou no batismo, Deus testemunhou em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, também eles tiveram esse tipo de revelação. Jesus se transfigurou diante dele, tanto que Pedro fala: mestre, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. A gente fica no relento, no sereno, mas eu quero ficar aqui, porque esse ambiente está maravilhoso. Aleluia. Cristo transfigurou diante dele, ó. Pedro fala: vamos fazer 3 tendas. A gente pode ficar no relento, mas eu quero ficar na tua presença. Aleluia, Senhor. Se Moisés ficou no monte lá 40 dias e 40 noites e não morreu,
que dirá eu aqui diante do Senhor? Então ele está falando da revelação de Jesus Cristo. Por exemplo, igreja, Apocalipse nada mais, nada menos é a revelação de Jesus Cristo. Revelação. Apocalipse 1, versículo 1. Olha como é que começa o texto. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Tanto que quando Cristo se manifesta para ele, ele cai como morto. Ele não aguenta. Versículo 10 da epístola, volte para lá. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. E quem não crê em Deus, o faz mentiroso. Olha isso. Porque não crê no testemunho de Deus que dá acerca do seu Filho. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a... Isso aqui é claro. Não precisa fazer nada. É só não crer. Não precisa matar, não precisa roubar, não precisa... Nada. Só não crer. Só não crer. O Evangelho de João diz assim, ó, o texto mais conhecido, todo mundo ama, né? Até islâmico deve saber isso aqui. Deus amou muito da maneira que Deus sofreu já para todo aquele não precisa mais ter a vida eterna. Mas continua. Continua a escritura. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. 36. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amoroso João. Amoroso João. Então ele simplesmente não crê. Mas quem crê, ele está dando a confiança, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. João ele quer ratificar a confiança da salvação. Por exemplo, nessa epístola dele, ele escreve sabemos 38 vezes. 38 vezes ele fala sabemos, conhecemos, sabemos, certeza, temos, sabemos. Ele está falando, você creu em Cristo? Você creu que ele é o Messias, o ungido, o santo de Israel, o poderoso de Jacó, o eterno Deus, o Senhor dos exércitos? Sim. Tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Mas como é que eu provo? Ame o seu irmão. Só amar. E aqui a gente já está entrando no final. Versículo 14. Até o final do capítulo. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. Por este, não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive o que está escrito aí? Não vive o quê? Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Eu não peco. Não peca.
Essa tradução aqui minha diz aqui: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, no gerúndio. Aí aqui tem ponto e vírgula, uma pausa. Uma pausa. Aí ele continua: mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aí que as confusões, amado, tipo assim, mas ele diz que tem a vida eterna, então você está crendo que uma vez salvo para sempre? Não. Aqui, ele está falando, quem é nascido de Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado. Pelo contrário, conserva-se a si mesmo. Ele vive em pureza, ele busca a santidade, ele busca obedecer a Deus, ele ama os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus para ele não é pesado, não é penoso servir, não é penoso se doar, não é penoso se entregar, visitar, doar, abençoar, discipular, evangelizar, visitar hospitais, asilos, centro de recuperação, abençoar aquele que te caluniou, você abençoar aquele que amaldiçoou você, sua família, você abençoar ele. Não é pesado, conserva-se a si mesmo. Então nós somos impecáveis? Não, mas não vivemos na prática do pecado. O pecado na caminhada cristã é um acidente. Você prevê o acidente? Ele acontece. Então, é um acidente de percurso. Por distrações, soma de situações. Não é isso que João quer nos ensinar. E com isso, o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E olha essa declaração: este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. E ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém. Glória a Deus. Guardai-vos da idolatria. Idolatria é amplo. Mas o que eu entendo aqui, depois eu vou falar um pouquinho aqui do que o João está falando, pecado para a morte. E pecado para a morte, você não ora. E aquele que não é para a morte, você ora. Mas quem cometeu o pecado para a morte, você deixa. Abandona, esquece. Deixa para lá. Mas guardai-vos dos ídolos aqui. Por que o João dá essa última exortação? Porque o empenho de Satanás, Henrique, é fazer com que o homem se coloque como Deus, a deidade do homem. Como que ele tentou a Eva? Qual foi o argumento do diabo para Eva? Diga-me. Foi assim que Deus te disse? Não, ele disse que todos os frutos não é para a gente tocar nem comer. Não. Ele sabe que se tu comer, tu serás como a deidade. Mas Deus já tinha nos criado a imagem aí ela foi lá e transgrediu o mandamento que não era pesado. Se posicionou, se colocou. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Cumprir o mandamento. Mas isso eu falo dentro da minha mocidade. Faz mesmo? Então vamos ver. Vamos ver se tu me ama, se tu cumpre esse mandamento também dentro da tua mocidade. Pega tudo que tu tem, matéria, que você ama, que eu vejo que você ama, vende tudo e dá para os pobres. A Bíblia diz que ele achou pesada a palavra e entristeceu-se porque tinha muita posse. Então ele não queria a vida eterna. A vida dele estava na matéria. Jesus não queria que ele vendesse tudo e ficasse pobre. Jesus queria ver a voluntariedade, a generosidade, a manifestação do amor, amando o próximo. E ele, saiu pela culatra. Agora, João começa aqui falando sobre a eficácia da oração. Ele diz: esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. Ele diz: sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. E sabemos que alcançamos as petições que lhe pedimos, que lhe fizemos.
Aí ele diz: se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará a Deus. Então é esse o contexto. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se alguém vê alguém cometendo pecado, que pecado é esse para a morte, amado? Vamos lá. O pecado para a morte, não para a morte. Que Jesus aqui está falando pela boca de João. E a gente termina, a gente vai para casa. Diga, igreja. Compartilha. Versículo 16 e 17 de João. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. Pecado não é para a morte. Mas como assim? Se a Bíblia diz que o salário do pecado é? O que ele está falando? Se tu vê teu irmão cometer pecado que não é para a morte, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a? Que pecado é esse, João? Que pecado é esse? Você pode pegar a maioria dos estudos. O fundamento do que João está querendo tratar aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Ele está falando, se você vê o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, ou seja, morte eterna sem possibilidade de perdão, blasfemar contra o Espírito, atribuir de fato a obra divina, vicária, insubstituível de Cristo, e atribuir aos demônios de maneira consciente e deliberada. Consciente e deliberada. Se alguém fazer isso, manifestar isso, não ora, não jejua, não interceda, não suplique, porque Deus já rejeitou. Porque se assemelha ao diabo, não há mais perdão, amado. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu pensei que era um pecado que Paulo se referia ao excluir na carne. Não. Não é esse não. Ligação. Que a blasfêmia é o único pecado que fala a questão. Que Jesus fala. É isso, é só a blasfêmia. Que Jesus fala. Por quê? Porque é você negar a natureza de Cristo, mano. É você ignorar de maneira deliberada, voluntária, consciente. Não é inconsciente, é consciente a natureza de Cristo. Jesus fala, não ore mais. Agora, qualquer outro tipo de pecado, mano, seja ele qual for, você pode orar. Interceda ao Pai. Porque essa é a vontade do Pai. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E qual que é a maior vontade de Deus? O desejo de Deus é que todos se salvem. E venha o conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, mano, é um pecado que não é o ateu que comete, não é o ímpio que comete, não é o Pedrinho matador que comete, não é aquela Matsunaga que comete, são os religiosos que cometem, que depois de ter experiências com Deus, nega esse próprio Deus. E quando isso é manifesto, consciente, deliberado, Deus fala, não ore mais, não interceda mais. Samuel, para de orar por Saul. Mas Deus, Ele é o rei. Eu já o rejeitei. Eu já o rejeitei. E todos aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo do Senhor estão ardendo no inferno. Que não há perdão. E alguém abra para mim, por gentileza, Hebreus, capítulo 6, que é um texto de difícil interpretação, que é guerras teológicas. Leia aí, por gentileza. Aí. Hebreus 6 primeiro? Pode ser. Depois você lê, Patrícia, para mim lá na King James aí também. Essa só King James, homem? Não. Almeida, lê essa daí, depois a Patrícia vai ler aqui para a gente na King James. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo,
prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, porque que muitas vezes cai sobre ela e produz a erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Amém. Até aí, Barão, até aí. Lê primeiro, Patrícia, por gentileza. Um de novo, né? Pode ser. Tá bom. Até o 6. Tá. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas. Está na versão King James aí? Isso, da obras mortas e de fé em Deus, de doutrina sobre batismo e de imposição de mãos, e sobre a ressurreição de mortos e sobre o juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha. A vergonha. Continua? Essa versão minha aqui parece estar um pouquinho diferente aqui, ó. Abri aqui. King James? Quem que está no King James aí? Quem falou que está diferente também? A sua está diferente um pouquinho? Porque a minha está assim, ó. Deixa eu ler aqui o versículo 4, ó. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha só, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Amado, praticou a blasfêmia, Deus bate o martelo. Tem uma segunda versão aqui, também não é King James, também fala parecido com o senhor falou. Depois disto tudo se afastou de Deus, não encontrará uma segunda oportunidade para arrependimento. Não encontrará uma segunda. E como se crucificassem novamente o Filho de Deus, expondo publicamente a afronta. Então por isso que ele fecha, amado, versículo 20 e 21 dessa maneira. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou seja, é Ele o Messias, é Ele o Cristo, é Ele o Messias enviado de Deus, o prometido do Senhor. E nos deu entendimento. Por que nos deu entendimento? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a revelação. Ele é o selo, é a certeza. Ele fala: e conhecemos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. João aqui ele quer provar a divindade de Jesus. Então quando a pessoa se afasta da igreja ou sai e nunca mais volta, ela já está negando, não? Sim, mas a blasfêmia está negando, sim. Se ela morrer no pecado, sim. Mas a questão é quando ela comete essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos pegar esse texto aqui e a gente fecha. Da blasfêmia do Espírito Santo. Se eu não me engano, Marcos. Alguém lembra para mim? Mas acho que o texto de Marcos é bem mais enfático. Marcos
Jesus fala sobre a Foi o que a gente blasfêmia. leu hoje no devocional, não foi? É, Eu falo com os fariseus, não é isso? acho. Vamos ler esse contexto aqui, a gente termina. Eu acho que é aqui, ó, blasfêmia dos escribas, é isso? 3, Marcos 3. Marcos 3, é isso. Do 20. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham, isso mesmo, que tinham decidido, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebub, Ó. e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Só um momento, quem que falou isso? E os escribas faziam o quê? A função dele? Escrever a lei. Ficavam só escrevendo a lei. Então eles sabiam das profecias. Os sinais evidenciavam Cristo. Então eles olharam e falaram, tem Beelzebub. Olha isso aí, gente. Vai, minha irmã. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente e então roubar a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmia com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Ó, mas assim, tem espírito imundo. Sabe o que eles estão falando para Jesus? O teu Deus não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele não é teu pai. Teu pai é Satanás, Jesus. Você tem pacto com os demônios. A obra que tu faz é com os demônios. Falaram em João capítulo 8. Você é produto de adultério. Você é produto de prostituição. E sabe quem é teu pai, Jesus? Satanás. Você é um híbrido, você é um samaritano. Aqui, ó, rapidamente. João 8,48. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós quem é samaritano e que tens demônio? E Jesus respondeu, não tenho demônio, antes honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. A quem busque e julgue. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca morrerá, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Pai. E vós não conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo, ou seja, pratico a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou para ver o meu dia, e viu, e se alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, glória, aleluia, Jesus. Eu sou. Aleluia. Eu sou. E lá no 44, Jesus falou assim, vós tendes por pai o diabo. É ele que é o pai de vocês, não é meu pai não. Eu não tenho aliança com demônios. Eu não tenho aliança com demônios. 59. Então, pegaram-lhe pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Essa é a blasfêmia, amado.
contra o Espírito Santo. É atribuir os feitos, a presença, a obra vicária, a obra salvífica, a pessoa de Cristo, a Satanás, aos demônios. De maneira consciente e deliberada. Não se render diante da palavra e da sua revelação. Blasfêmia. Jesus fala, esquece. Sim, pastor. Não ora. Lá na empresa hoje, todo dia a gente faz o BDS, que é diálogo de segurança, e faz a oração depois. Aí falaram lá, segurança, aí um rapaz lá, bem senhor já, falou assim, você, ô Cid, faz a oração. Aí, quer dizer, já uma pessoa de mais de 50 anos chegou aqui ele e falou assim, não, eu não sei orar não. Quer dizer, eu sou ateu. Ele falou? Quer dizer, ele mesmo, de vez em quando fala de Deus lá, como é que ele vai falar que é ateu? Entendeu? Vive em contradição, né? Mas aí não fica evidenciado que ele blasfemou contra o Espírito Santo. Não Ele só não crê, mas João falou que quem não crê, entendeu? Então assim, é poderoso. Né? O que eu enfatizo nesse ensino é Jesus Cristo é Deus. Como diz aqui, Ele é verdadeiramente Deus e vida eterna. Aleluia. Amém? Ficamos de pé em nome de Jesus.